E aí galerinha do canal, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal aqui do Universo Macá. Já vai se inscrevendo, deixando o like e vamos pro vídeo. Bom, o início do capítulo já mostra a coroação do neto do Destruidor, a novo líder do clã do Pé. E a sua primeira ordem como líder do clã foi que ele queria mandar um acordo, Queria um acordo de paz entre o clã do Pé e o clã Hamato, que é o clã das tartarugas, Bom, em outro painel, lá no futuro, na história, nós vemos que o Oroku Hiroto tá dando um discurso megalomaníaco, dizendo primeiro que tudo na cidade vem por meio dele, e ele que mantém a ordem. Depois desse discurso, ele instaura uma lei marcial para o Mickey, a última tartaruga, dizendo o seguinte, que quem ajudasse ele também seria caçado e morto, Em outro ponto, na mesma hora, nós vemos que o Mickey está conversando com as alucinações de seus irmãos, falando sobre, olha, vocês sabiam que a filha da April é uma adolescente lutando contra o clã do Pé com apenas 16 anos? Onde vocês já viram essa história? E isso, ele está bem abalado e alucinando. Bom, a Casey, que é a filha de Casey John, ela já chega lá e diz a ele que ele não precisa de permissão nenhuma para lutar contra o mal, e que ela dita as regras, dela mesma. Bom, depois daquele papo entre a Casey e o Mickey, nós vemos em outro lugar o Mickey, que ele está conversando com a April, e a April está atualizando ele, sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E ela também chega a falar sobre o Honeycutt. Pra quem não sabe, o Honeycutt é aquele robôzinho que ele era do lado do mal, mas às vezes o plano que não ia dar certo e acabou mudando de lado, ficou do lado do bem e depois virou inteligência artificial. Então, o plano da April é o seguinte, ela acredita que o Honeycutt pode ser a chave para poder derrotar de vez Oroku Hiroto. Depois disso, em outro ponto, já no passado, voltando para o passado, nós vemos que o Mestre Splinter e o Donatello, eles estão se preparando para averiguar essas informações melhor, sobre essa tal trégua. E as tartarugas já indagam logo ao mestre, já diz logo assim, ô mestre, todos antes dele, já nos traíram. A Karai nos traiu, o Destruidor já nos traiu não sei quantas vezes, mas dessa vez o Hamato-yoshi, o ratinho, ele acredita no Hiroto e eles partem logo pro Japão para averiguar essa história. Porém, galera, como já imaginado, isso seria apenas um plano para derrotar as tartarugas e o mestre, e a resistência. E é o que acontece. O que acontece é o seguinte, Baxter e Stockman, juntamente com o clã do Pé, eles armam um plano usando um exército de soldados robôs. Eles são bem mais resistentes para poder lutar contra as tartarugas. E o ataque começa. E pelo que a gente pode ver, as tartarugas estão levando a pior. Então, nesse momento, Casey manda uma parte da resistência fugir, evacuar a área. Bom, mas como podemos ver, o lado das tartarugas está perdendo. E depois disso, eles pedem para que alguns deles evacuem e assim Casey entra na batalha. E nesse momento, vemos que eles estão perdendo. E o Stockman, vendo isso, ele já manda os seus mouse para pegar o Honeycutt, porque ele precisa do professorzinho, uma fonte de inteligência, e eles teriam tudo nas mãos, já que agora ele é um robô, Porém, o Honeycutt diz o seguinte, vocês acham que vão me pegar, Se vocês vão me pegar, a gente tá bem perto de perder, eu vou me autodestruir. E é isso que aconteceu, entendeu? E ele explode tudo. E vemos um painel com a espada e a máscara do Casey. Sim, assim já temos mais duas quedas de outros dois guerreiros. Mas galera, voltando para os dias atuais, a Casey, a filha do Casey John, está tentando organizar a confusão com a tal da lei marcial do Oroku Hiroto. E ela tem apenas 16 anos e ela está tentando manter o controle, e isso é muito bacana. Porque o Oroku Hiroto instalou aquela lei marcial e tá todo mundo doido, entendeu? Em outro painel, nós vemos a April e o Mickey conversando, E ela percebe que o sangue do Mickey, está com uma mutação em estado avançado. E ela pega um pouco de sangue para estudar um pouco, Nesse mesmo momento, nós temos uma volta para o passado. E depois da explosão
a April foi jogada para um lugar e ela perdeu a perna e o braço. E ela foi cuidada em um lugar e depois disso, que ela se recuperava, né? Ela foi mandada embora, gentilmente, como é descrito, né? E lá ela acabou descobrindo que ela estava grávida, né? E o Mickey, ele também explica o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: o Mickey, ele na explosão, ele foi jogado para um lugar muito distante e quando ele fica ciente, a primeira coisa que ele faz é pegar um avião para o Japão para explicar o que aconteceu ao Splinter, né? E impedir o pior que vocês já estão imaginando que seja. Bom, em meio a essa conversa de April e Mickey, chega a Casey e a April, sem querer, ela comenta: pô, eu acho que já descobri um jeito de poder acabar de uma vez por todas com o Oroku Hiroko. E eles dizem: poxa, se existe um jeito, bora, explica aí, pô. Bom, saindo desse ponto aí, cortando para outro, bem diferente, corta pro Oroku Hiroto, que ele tá no meio da cidade dando uma de primata, pulando por todos os lugares e dizendo que ele conseguiu triunfar, ele é tudo que o Destruidor queria ser, entendeu? Que ele é a criação mais perfeita, ele conseguiu acabar com todo mundo, ele é tudo que o Clã do Pé precisava. O cara tá megalomaníaco, no maior estilo Batman, tá ligado? Para o núcleo principal, a April explica pro Mickey e pra Resistência, né, que religando o Honeycutt, eles vão ter acesso aos programas do Stockman. Assim eles podem saber a localização e destruir a base, assim destruindo os maiores interesses e centros de poder do Oroku Hiroto. E o Mickey indaga: como é que a gente vai destruir tudo se a gente só vai saber as coordenadas? Aí a April ela diz o seguinte: você acha que eu tava aqui fazendo crochê? Eu tava dormindo, né, rapaz? E ela mostra um fucking tanque, como diria o Mickey do passado, né? E por último, galera, mais ou menos importante, vemos esse último quadro mostrando as últimas duas quedas. E você já sabe muito bem o que é. Aguardar agora para o quarto capítulo, que eu não sei quando sai. Espero que vocês tenham gostado.